Oi, esse é o vídeo de número 40 do meu desafio de 90 dias, gravando vídeo todo dia aqui para o YouTube para melhorar a minha capacidade de se expressar, de me comunicar e principalmente de perder a vergonha de estar aqui e postar um vídeo todo dia. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma coisa que ainda me afeta muito e eu, através desse desafio que eu estou fazendo aqui no YouTube, estou procurando cada dia mais vencer essa coisa que me enche o saco e talvez enche o saco de você também, que é o medo do julgamento. É isso mesmo. O motivo principal pelo qual eu estou aqui fazendo esses vídeos é porque dentro de mim ainda tem um medo de ser julgado pelas pessoas. E isso pode ser uma coisa muito idiota para algumas pessoas, do tipo, meu, por que você se importa com o que as pessoas estão falando? Por que você tá tão preocupado em simplesmente postar vídeo e você tá fazendo isso para que as pessoas... Você tá fazendo isso para que você perca o medo de ser julgado, é simplesmente você parar de ter medo de ser julgado e pronto. Pois é, na teoria é muito simples, mas na prática não funciona desse jeito. E eu conheço muitas pessoas que falam que não têm medo de julgamento, mas se você pede para fazer alguma coisa que coloque elas numa situação onde elas precisam se expor, já existe ali uma certa resistência. E não estou falando de passar vergonha em público, nem nada parecido. De fato, de se expor, de ir lá falar em público com alguma pessoa, até mesmo chamar alguém para puxar uma conversa. O medo de se expor, seja de qualquer forma, é uma coisa que me afeta e eu sei que afeta muitas outras pessoas. Para o meu trabalho, para o que eu quero construir como negócio, para o que eu já estou investindo meu tempo, meu estudo, para de fato fazer disso que eu quero fazer um negócio, que eu não vou falar nesse vídeo do que é, eu me encontro na necessidade de me expor. Só que não é só uma necessidade, eu gosto de me expor. Eu gosto porque todas as vezes que eu me exponho, eu sinto que eu estou lidando com uma parte que não é muito bem desenvolvida. E eu gosto de me desenvolver, eu gosto de evoluir, eu gosto de encarar desafios, mesmo que eles sejam muito difíceis e que eu sofra com eles às vezes, que eu sinta dor nesses desafios, eu gosto, porque mostra que eu estou evoluindo de alguma forma. Toda a minha vida de uns 4 anos atrás até hoje tem sido de puro desafio. Nem sempre é fácil lidar com esses desafios, mas todos, sem exceção, têm me tornado uma pessoa mais forte, mais capacitada, mais inteligente e está melhorando minha capacidade de gerir a minha vida como um todo, tanto a parte de relacionamento, quanto a parte de trabalho, quanto a parte familiar e enfim. Então, me expor era algo que de fato tinha uma importância muito grande na minha vida. Eu era uma pessoa muito tímida no começo da minha vida, quando eu era uma criança, ali tinha por volta dos 8 anos de idade, então se expor para mim sempre era uma coisa realmente muito complicada. Na escola, nem pensar, eu tinha uma certa resistência à escola também, porque era um lugar que eu sofria muita exposição, nunca sofri bullying, nada do tipo, mas eu era uma pessoa realmente muito tímida. Quando eu era mais novo também, era um pouquinho acima do peso, então por mais que ninguém chegasse em mim, exceto meu irmão, porque ele era um filho da mãe que sempre me zoava, mas ninguém chegava em mim e falava alguma coisa sobre o meu peso, sobre a minha aparência, nunca ninguém nunca ninguém trouxe nada de ruim nesse sentido no meu passado, mas eu era mesmo assim uma pessoa tímida. E eu lembro muito bem que no passado eu olhava para dentro de mim, olhava para os meus sentimentos e eu não sentia capaz, eu não me sentia forte, não me sentia bonito, então constantemente eu reforçava esse julgamento. O que as pessoas estão pensando de mim? Elas devem estar pensando que eu estou mais gordinha, não devem me achar bonito, eu não posso ir lá me expor, eu não posso falar alguma coisa, porque senão elas vão ficar pensando sobre a minha aparência. E a gente pode levar aqui para um canto muito psicológico sobre tudo isso e de repente até falar sobre terapia, mas não é o caso.
A questão é que sempre que alguma coisa desconfortável acontece na sua vida, você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você evita, ou você se expõe àquilo numa medida saudável, sem te destruir, para que você consiga transpor aquele desafio. Então, durante muito tempo da minha vida, eu senti que a melhor coisa a se fazer era simplesmente evitar a minha exposição. Eu não queria estar em holofotes, eu não queria me aparecer muito. Só que isso não resolvia o fato da minha timidez e principalmente de que, por mais que eu quisesse me expor, eu tinha essa vontade de me expor, eu olhava para as pessoas falando em público, eu falava, nossa, como eu quero isso. Mas todas as vezes que eu estava lá, eu estava com pensamentos de julgamento, de auto-julgamento muito grande. Então, por mais que fosse uma coisa que eu queria, eu não conseguia. Então, eu tinha duas oportunidades. De novo, ou eu fugia e evitava aquilo, ou eu me colocava numa situação de exposição gradual sobre aquela dificuldade e aos poucos eu melhorava. Então, é sobre isso que eu estou fazendo neste momento. É exatamente isso que se trata o meu desafio de 90 dias. No começo, era muito difícil eu pegar o telefone, começar a gravar um vídeo, eu não sabia o que falar, eu não sabia como me comportar, mas eu fui me colocando em situações, às vezes até mesmo sem perceber, de uma exposição gradual, onde eu colocava um pouco do meu medo ali em jogo. Então, por exemplo, hoje eu estava falando com minha mãe, e minha mãe estava falando que estava assistindo os vídeos, e ela quis dar um toque para mim. Ela falou, olha, eu acho que você deveria gravar os seus vídeos, mas você deveria gravar eles com camisa. Nunca grava sem nada aqui, né? Hoje eu tô, inclusive, tô de camisa porque hoje está um pouquinho mais fresco aqui na Itália, então eu consegui colocar uma camisa. Mas os outros dias estava um forno. E para mim era inimaginável eu pensar em gravar um vídeo sem camiseta, porque eu achava que era algo muito largado, muito informal. Só que é exatamente isso que eu estou procurando fazer com todos esses vídeos. Minha ideia aqui não é alcançar milhares e milhares de pessoas, não é ganhar muitos seguidores. É óbvio que eu ganho alguns seguidores, isso é legal, isso é bacana, é óbvio que algumas pessoas assistem, algumas pessoas curtem, algumas pessoas comentam. Ainda é uma quantidade muito pequena? Mas eu não estou preocupado com isso. Neste momento, eu estou preocupado só em me expor de uma forma gradual, sempre identificar quais são as problemáticas que eu estou encontrando no meu caminho dessa minha exposição e aos poucos ir colocando essas problemáticas para eu resolver. Então no vídeo 1, que inclusive não recomendo vocês assistirem, porque no metade do vídeo para frente deu problema e o YouTube simplesmente bugou e o vídeo não funciona, era um vídeo onde eu estava ainda muito preso, muito solto, ainda estava me sentindo muito robótico, não estava conseguindo me expressar da forma como eu queria. E hoje, no vídeo 40, eu já consigo sentir uma dinâmica muito diferente na minha fala, na forma como eu me porto, na forma como eu estou aqui, porque eu brinco com isso no meu dia a dia. Eu fico pensando, poxa, como é que eu quero me expressar no YouTube? Qual é o jeito que eu estou me expressando? Eu fico pensando, e os vídeos que eu estou muito cansado? Como é que eu estou me expressando? Como é que eu estou falando? Como é que eu estou levantando a minha fala? Como é que eu estou tratando da minha gesticulação? Para onde eu estou olhando? Estou olhando para o monitor, como eu estou fazendo agora, ou estou olhando para a câmera, de fato criando uma conexão com o que eu estou falando? Então, todos esses pontos eu vou melhorando à medida de que eu vou me expondo, à medida de que eu vou encarando esse meu desafio como de fato cada dia poder aprender alguma coisa. E olha só, tem dias que eu não aprendo nada, tem dias que eu não evoluo nada, mas eu pelo menos estou ali com a constância, que também era um problema para mim. Então tem dias que eu estou cansado, tem dias que eu não consigo gravar um vídeo legal, tem dias que eu não faço um vídeo bacana, mas eu tô lá. Então, por mais que eu não consiga trazer algo que eu goste, pelo menos eu tô constante no meu desafio, pelo menos eu estou postando, nem que seja um vídeo de 30 segundos, mas tá lá. Mas é importante nós sempre entendermos duas coisas que eu quero trazer como base fundamental desse vídeo. Primeiro, é que para que a gente realmente consiga vencer em algumas etapas da nossa vida que a gente acha que é muito difícil, nós não podemos simplesmente evitar aquilo. A gente tem que sofrer uma exposição gradual sobre aquele desafio. Porque assim, de pouco em pouco, a gente vai perdendo esse medo ele vai sendo desconstruído. E à medida que esse medo vai se desconstruindo, a gente vai criando um poder dentro de nós para lidar com aquilo de uma outra forma, com outro pensamento, com uma outra visão sobre aquele problema.
É como se o problema diminuísse, porque agora a gente tem uma ideia de que toda aquela problemática que existia antes, ela está reduzida. Por quê? Porque gradualmente nós somos exposto àquela dificuldade que no meu caso era me expor principalmente no YouTube, porque eu sempre tive, desde a minha adolescência, sempre tive a oportunidade de me expor em palestras na época da escola, mas no YouTube, dessa forma, sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. E o segundo ponto é que uma coisa que eu aprendi muito fazendo esses vídeos é que as pessoas não estão nem aí para você. As pessoas podem parar e comentar e falar que os seus vídeos estão ruins, que seus vídeos não estão legais, mas provavelmente você já sabe disso. E você não tem que se preocupar, todas as vezes que você está passando por um processo de evolução, se preocupar com o que as pessoas estão querendo dizer ao seu respeito. É óbvio que muitas pessoas vão chegar lá e vão te dar críticas construtivas ou até mesmo críticas destrutivas. Só que entenda que se você está num processo de evolução, se você está num processo de aprimoramento de uma certa habilidade sua, você vai estar ruim. Até porque se você não estivesse ruim, para que raio você ia iniciar esse processo de evolução em uma determinada área da sua vida? Então, você está ruim. Primeiro aceite isso. Mas você não é ruim, você só está ruim. E à medida que você vai se expondo gradativamente a essa dificuldade que hoje é muito grande para você, você vai melhorando. E você vai melhorando porque, por uma parte, você vai perdendo medo de se expor àquilo, porque todo dia você está sofrendo aquela exposição. Segundo ponto, porque não existe a possibilidade de você não melhorar em algo que você faz todos os dias. Não existe a possibilidade de você não melhorar em algo que você faz todos os dias. Porque se todo dia você está ali, fazendo qualquer raio que seja, você está aprendendo, nem que seja 1%, 2%, mas você está aprendendo. Quando você junta isso depois de um longo período de tempo, você aprendeu uma porcentagem suficiente para estar melhor do que como você estava no ponto inicial. E é assim que tem acontecido comigo desde que eu comecei a gravar os vídeos. Eu não estou na metade ainda desse desafio, faltam 5 dias para eu completar de fato a metade desse desafio, que no caso vão ser os 45 dias. E eu estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo. Esse vídeo, eu acho que tem sido está sendo o vídeo mais interessante que eu estou gravando. Mais interessante que o vídeo do motorhome, que durou um dia inteiro para ser feito. Mais interessante do que a minha viagem da França, que eu inclusive perdi todas as imagens. Tem sido o vídeo mais interessante esse daqui, porque é o que eu estou falando com mais propriedade e mais tranquilidade. Está sendo mais eu. E óbvio que ainda tem muita coisa para melhorar. Eu não estou no meu 100% da minha capacidade de comunicação ainda, de exposição, porque eu ainda estou no meu processo. E depois que esse desafio acabar, eu ainda não vou estar 100%. Eu vou estar melhor, com certeza eu vou estar melhor, mas 100% não. Mas é importante a gente manter a constância e entender por que nós estamos fazendo aquilo. Então, se o meu propósito fosse ganhar seguidores, eu não estaria fazendo isso. Se o meu propósito fosse ganhar visualizações, eu não estaria fazendo isso. Eu estaria fazendo uma outra coisa que eu sei que funciona. Mas o meu propósito, aquilo que eu estou consciente que eu quero melhorar, é a minha capacidade de me expor sem ter medo de ser julgado. E isso está funcionando. Então, se esse vídeo serviu para você, eu peço que você dê um curtir aqui embaixo. Eu não faço muito isso, mas eu deveria fazer mais. Compartilhe esse vídeo para algumas pessoas que estejam, de repente, pensando nessa dificuldade, não só de se expor, mas outras dificuldades que as pessoas têm, porque esse vídeo serve para qualquer outra coisa que você tenha medo de lidar na sua vida. E se inscreva no canal, assim você me ajuda também a aumentar, que mais pessoas vejam isso, e mais pessoas possam ser inspiradas através desse desafio e de futuras outras coisas que eu quero trazer com certeza aqui nesse canal. Esse é o vídeo de número 40, obrigado por você ter assistido. Eu te vejo amanhã para mais um dia. Valeu!